Olá, eu sou Maria Luísa Olá, eu sou Vicente do Vinícius. Eu sou o Marcos Gabriel. e nós vamos apresentar o início do nosso projeto de um sistema de tratamento de águas residuais utilizando energias renováveis. Então, a planta da situação é um elemento essencial dentro de um projeto, porque ela permite identificar exatamente onde a proposta será implantada e como ela se relaciona com o espaço ao redor. Ela apresenta informações como a localização do terreno, vias de acesso, construções vizinhas, orientações geográficas e o limite da área, ajudando na compreensão geral do nosso projeto. No contexto do nosso projeto, a planta da situação é importante porque mostra o sistema, não, porque mostra como o sistema será integrado ao ambiente, de forma sustentável e funcional. Ela ajuda a analisar os fatores como incidência solar para o aproveitamento de energia solar, a circulação da água residual, os acessos para a manutenção do sistema e a distância de áreas urbanas ou corpos hídricos, evitando impactos ambientais. Além disso, a planta da situação contribui para o planejamento e organização do espaço, garantindo que cada etapa do sistema de tratamento funcione de maneira eficiente e segura. Dessa forma, ela não apenas localiza o projeto, mas também demonstra a preocupação com a sustentabilidade, eficiência energética e a preservação ambiental. Bom, aqui está o mapa de Capanema e também a área no qual a gente deseja implementar o nosso sistema de tratamento de água. É, a escala ela já está correta, tá utilizada aqui foi a de 50, então a gente já fez o cálculo da escala, então ela está correta. E também já encontramos o norte verdadeiro e colocamos a roda dos ventos. Bom, para evidenciar melhor o nosso projeto, a gente pode tirar aqui a layer do mapa e aproveitar também e falar das demais layers, que está falando sobre, no caso aqui, do texto, do terreno, das ruas, das rodas dos ventos, do nosso projeto em si, o mapa mesmo. E com essas layers a gente pode ver melhor o nosso projeto. Analisando aqui, ó, essa aqui vai ser a parte no qual a gente deseja, né, implementar nosso sistema de tratamento de água. E aqui foi utilizado, né, o MT, o comando MT, para localizar, né, o nome das ruas e para a gente ficar orientado do nosso local. Também o Line para desenhar as ruas. Aqui na área desejada, utilizamos o DIM para dimensionar, né, o tamanho dessa área e também da Ashura para localizar onde que vai ser implantado. E aqui a Rosa dos Ventos. Por ser uma usina de tratamento de água, a gente escolheu trabalhar com resíduos urbanos. E foi por essa mesma razão que a gente escolheu essa área mais residencial de Capanema. O tamanho, tanto o tamanho quanto a localização, elas podem mudar porque varia conforme a dimensão da usina em si. Nós procuramos e vimos diferentes métodos, diferentes formas e diferentes tamanhos para executar esse procedimento. Então ele ainda está suscetível a mudanças. Mas imaginando que talvez fique nesse lugar, a gente escolheu esse dimensionamento. Dá um zoom aí para ele poder ver o tamanho. E a gente acredita que esse tamanho vai ser muito bem aproveitado, quanto mais na área residencial que ele está presente. Tá bom? Uhum. Bom, conforme nossas pesquisas, a gente encontrou que tem diferentes escalas e tamanhos para uma dessas usinas. Elas podem variar para grandes empresas ou até de tamanho bem menor ou minúsculo. Por conta disso, a gente ficou com uma dúvida sobre qual prosseguir, mas a gente encontrou esse modelo aqui para utilizar como exemplo. Essa escala ela pode ser tanto desse tamanho como até um procedimento bem maior. E o Arthur ele vai explicar como funciona. Bom, basicamente vai correr da seguinte forma. A água ela vai ser captada, essa água residual ela vai ser captada, pode ser dessas casas, pode ser de um lava-jato, de algum empreendimento, e quando ela é captada, ela vai ser armazenada aqui nesse poço de efluentes. Após isso, ela vai ser bombeada para essas demais áreas aqui, no qual vai ocorrer processos físico-químicos e também biológicos. Nesse primeiro caso aqui, vai ocorrer a sedimentação, no que essa água ela vai passar por esses tanques e todo aquele material biológico residual ele vai se aglomerar aqui no fundo e acabar passando por esses demais canos até chegar nesses tanques que eles vão ser processados
de alguma forma. Vai ocorrer esses três processos aqui de sedimentação para que cada vez mais que ele passe nesses tanques, essa água ela seja cada vez mais limpa. Depois disso vai ocorrer a etapa do processo biológico, no qual aqueles resíduos orgânicos que sobraram nessa água, elas vão ser degradadas por micro-organismos, como bactérias e fungos, e para logo mais acontecer o processo de cloração, que vai ser um processo no qual o cloro vai ser adicionado a essa água, e por fim vai acontecer uma filtração final, que após todo esse processo vai ser destinado, né, a uma cisterna que vai armazenar essa água que foi limpa e assim ser mandada para os demais locais, para as casas, para que a pessoa, para que essa população ela possa usufruir dessa água e esse ciclo ele se reinicie e continue gerando essa água limpa.